TemaCast. Good evening, ladies and gentlemen. Tonight, live from New York, The Ed Sullivan Show. Now, yesterday and today, our theater's been jammed with newspapermen and hundreds of photographers from all over the nation, and these veterans agree with me that the city never has witnessed the excitement stirred by these youngsters from Liverpool who call themselves the Beatles. Now, tonight, you're going to twice be entertained by them. Right now, and again in the second half of our show, ladies and gentlemen, the Beatles! Da viagem. Estamos no dia 7 de fevereiro de 1964, na cidade de Nova York, especificamente no aeroporto JFK. É de manhã quando pousa o voo 101 da Pan Am, trazendo 4 jovens ingleses que mudariam a música para sempre. Milhares de pessoas os esperavam e o que eles fizeram 2 dias depois é comentado até hoje. No dia 9 de fevereiro de 64, os Beatles fizeram sua primeira apresentação em um popular programa de auditório, o Ed Sullivan Show. Foram 73 milhões de espectadores, a maior audiência da TV mundial até aquela data e uma das maiores até hoje. Está aí inaugurada a British Invasion, que foi a invasão cultural inglesa que os Estados Unidos e o resto do mundo sofreram. Aqui é Francisco Seixas e esse é o TemaCast número 12. E para falar sobre esse assunto está aqui comigo hoje Igor Alcântara. Olá, ouvintes. Espero que vocês gostem desse episódio que, claro, como sempre, nós preparamos com o maior carinho para vocês. Pois bem, então apertem os cintos, pois o episódio começa nesse momento, mas logo após, não perca o bloco de leitura de e-mails e comentários. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. Uma coisa interessante aconteceu nos anos pós-Segunda Guerra Mundial em muitos lugares do mundo, especialmente nos Estados Unidos. Foi o Baby Boom, um crescimento de mais de 80% no nascimento de crianças. Isso gerou uma população jovem muito maior do que nas gerações anteriores. Esses jovens criaram novas demandas de consumo e entretenimento. Esse foi um fenômeno interessante que ele é estudado até hoje, as consequências desse fenômeno, né? Então, a gente teve aí um período de guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, que o mundo... Ele veio após a Primeira Guerra Mundial, o mundo passou por um período de crise financeira muito grande, e aí a gente teve a Segunda Guerra Mundial, terminou esse período, e aí a gente tem a Europa arrasada pela guerra, e os Estados Unidos não, porque a guerra não foi nos Estados Unidos, em solo americano, eles participaram da guerra lá. Então, há uma diferença aí no que aconteceu com a Europa, nas consequências da guerra para a Europa, para o resto do mundo e para os Estados Unidos. Uma coisa que aconteceu nos anos logo após a guerra, né, que a gente está falando desse fenômeno do Baby Boom, que começa ali mais ou menos em 1947 e vai nos anos seguintes, como o Francisco comentou, esse aumento populacional muito grande. Inclusive, um jornalista na época escreveu um artigo, que eu não me lembro agora o nome do jornalista, em que ele falava que antigamente se ouvia o som das bombas caindo, agora era dos bebês chorando na maternidade. Então havia realmente muitos nascimentos. Existem vários estudos a respeito disso, não há nada conclusivo, mas uma das coisas que fala é o seguinte: olha, houve uma euforia muito grande nas populações, principalmente nos Estados Unidos e nos países aliados, com o fim da guerra. Então eram os soldados voltando para casa e todo aquele clima de euforia, de entusiasmo, e aquilo gerou, enfim, mais euforia, as pessoas iam comemorar, e aí mais sexo e mais bebês. Então isso é provavelmente uma das causas mais aceitáveis desse crescimento populacional. O que isso tem a ver com o assunto que a gente está falando hoje? Bom, a gente está ali falando de um aumento do número de jovens no mundo. E você tem um aumento do número de jovens, você gera uma massa consumidora. E já falar disso um pouco mais depois, mas basicamente
é aí que se inicia o mercado de consumo jovem, que antes não existia, era muito pequeno, era muito incipiente. E uma curiosidade é que essa geração, falando aqui dos Estados Unidos especificamente, que é onde aconteceu a British Invasion, essa geração é a primeira geração de americanos que ele esteve influenciado desde o nascimento pelas propagandas de massa na televisão e rádio. Quer dizer, as gerações anteriores descobriram depois a televisão. Essa geração já nasceu nesse mundo da televisão. Assim como a gente fala hoje em dia, né, desses bebês conectados, os bebês que já nascem nesse mundo conectado da internet, foi um fenômeno parecido que aconteceu ali na segunda metade dos anos 40. Bom, muito bem, mas então com isso, no pós-guerra, os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de cultura, né? E a Inglaterra, ela era consumidora dessa cultura. Bom, Elvis Presley e os demais astros do rock americano, eles eram ídolos dos garotos ingleses. Bom, um dia a gente vai fazer um episódio só sobre os anos 60, mas falando brevemente, nós tivemos uma década onde muita coisa aconteceu. Por exemplo, nós tivemos a Guerra Fria, a luta pelos direitos civis com Martin Luther King, o movimento hippie, a morte do presidente Kennedy e, é claro, né, a Guerra do Vietnã. Era alguma coisa impensável que algum artista inglês pudesse fazer a viagem de volta e obter sucesso na América. Mas um quarteto do interior da Inglaterra, mais precisamente de Liverpool, mudaria isso, mas não vamos falar disso agora, não ainda. Bom, qual é o sentido do nome British Invasion? Bom, isso aí é uma piada com a Guerra Americana da Independência. Depois da festa do chá de Boston, a Inglaterra mandou suas tropas invadirem cidades da costa leste americana. Bom, essa festa do chá de Boston, ela ocorreu no dia 16 de dezembro, só para contextualizar um pouco, né, para o pessoal se situar aí na história, ela ocorreu no dia 16 de dezembro de 1773 e foi uma ação de protesto executada pelos colonos ingleses na América contra o governo britânico, no qual se lançaram 3 navios carregados de chá pertencentes à Companhia Britânica das Índias Orientais, atirando todo aquele chá nas águas do porto de Boston. Então esse nome British Invasion é mais um trocadilho, uma brincadeira com relação a esse evento histórico aí que aconteceu. E é interessante assim que isso foi, claro, né, uma coisa que a mídia criou, que os jornalistas criaram, porque a mídia ela precisa de nomes, de rótulos para poder criar um movimento ou para poder chamar a atenção para um movimento. Foi assim, por exemplo, no começo dos anos 60, quando na Inglaterra chamaram o movimento de fãs dos Beatles histéricas de Beatlemania, né? Assim como vários outros rótulos que a gente tem, como por exemplo o Baby Boom, que a gente acabou de comentar. Então teve os jornalistas americanos que, quando foram escrever matérias sobre o sucesso assim absurdo que bandas inglesas faziam nos Estados Unidos ali nos anos 60, ali no meados ali dos anos 60, eles deram esse nome de a nova invasão britânica, como o Francisco comentou, em referência à Guerra de Independência. E aí um fenômeno aconteceu que é muito, muito interessante, que de repente um país que para os americanos, na Inglaterra, era um país chato, entediante. Que eles comem rim no café da manhã, né? Pelo que eu sei. Que as pessoas só bebiam chá, eram pedantes, sabe? Eles tinham essa visão assim mais entediante da cultura britânica. De repente, aquilo trouxe para os Estados Unidos uma das maiores revoluções culturais que os Estados Unidos tinham visto nos últimos anos. E aí, os olhos que os americanos tinham para a Inglaterra, né, ou para toda a Grã-Bretanha, eram diferentes. Agora tudo vindo da Inglaterra era interessante. As meninas se derretiam com um sotaque britânico. E aí a gente vai, enfim, falar durante esse episódio de tudo o que a invasão britânica, ou a British Invasion, causou nos Estados Unidos. Bom, Igor, mas já que tu tá falando, cara, me explica pra gente então, como é que tudo isso começou? Bom, vamos lá. Não tem como a gente falar da British Invasion sem falar um pouco de Beatles. Mas eu vou dar inclusive aqui uma coisa que a gente não faz normalmente, mas eu vou contar uma coisa para os nossos ouvintes aqui. Em breve, não vai ser
necessariamente o próximo episódio, mas em breve a gente vai ter um episódio que a gente vai falar só sobre Beatles. Então, como a gente vai ter um episódio específico sobre isso, eu vou tentar falar o mínimo possível deles aqui, mas não tem como a gente não citar Beatles, porque é a partir deles que tudo isso começou. Então, só um pouco de contextualização cultural agora. Bom, os jovens ingleses, incluindo os Beatles ali nos anos 50, a gente tem que falar um pouco antes, nos anos 50, que é quando eles eram adolescentes, eles eram muito fãs de rock americano. Eles eram fãs de Chuck Berry, Little Richard, todos aqueles astros do rock dos anos 50, mas principalmente um cara chamado Elvis Presley. E eles eram assim, fanáticos por esse pessoal. E, enfim, o contato que eles tinham com esses artistas era muito, muito difícil, né? Só uma curiosidade, basicamente eram marinheiros que tinham passado pela América, que paravam ali nos portos ali na Inglaterra, e aí os jovens iam para os portos ali com dinheiro, com objetos para troca, etc. E aí esses marinheiros vinham com discos que eles tinham comprado e de novidades, né? Porque a gente não tinha facilidade que a gente tem hoje de fazer download, por exemplo. E aí era assim que eles tinham contato, e assim que eles tiveram contato com o rock, né? Esse rock americano. Até então, na verdade eu falo rock americano, mas então o rock era apenas americano, né? Não se produzia rock em outros lugares do mundo. Produzia-se covers, produzia imitações, mas Exato. material novo era só nos Estados Unidos. E os Beatles começaram, não vou falar muito deles, que a gente já depois vai ter um episódio sobre eles, mas eles, assim como vários outros jovens, começaram fazendo cover desses artistas que eles adoravam, como eu falei, do Chuck Berry, do Elvis, etc. Só que eles tinham uma ideia diferente de, não, a gente também quer fazer as nossas músicas, né? E na Inglaterra tinha um conceito de que não, olha, as bandas inglesas jamais vão fazer sucesso de verdade. Aqui o que a gente precisa das bandas é o seguinte, olha, você toca ali uns covers desses artistas, que é o que o pessoal quer ouvir, vai ali nos bares, entendeu? Toca ali e tal, e pronto. Tipo música de barzinho. Parece que na Inglaterra mesmo o pessoal de gravadora não dava valor, né, para os artistas ingleses que quisessem gravar rock, porque eles achavam que os artistas americanos já supriam o mercado e que não ia colar, né, aquela coisa, não vai funcionar, então não vamos gravar. Me parece que é exatamente, isso. Exatamente. A gente está falando aí de um país, da Inglaterra, que não foi devastada pela guerra como foi a França, como foi a Alemanha ou outros países, mas que teve sim consequências graves. Durante a guerra, Londres foi bombardeado, enfim, teve consequências grandes. Então a autoestima daquele país estava baixa e exatamente o que você falou, as gravadoras e não acreditavam que realmente pudesse bandas inglesas fazer sucesso, ainda mais com músicas de autoria própria. Havia sim gravação de discos, mas eram bandas que pegavam sucessos de grupos americanos e regravavam aquilo dali. Exatamente porque você ter acesso a esses discos que vinham dos Estados Unidos não era tão fácil. Mas música própria era uma coisa impensável. Daí chegou essa galera, os Beatles, daí chegou esse pessoal e falou, não, a gente quer fazer músicas nossas e vamos gravar os nossos discos com as nossas músicas. Não vou entrar em detalhes das dificuldades que eles encontraram, mas basicamente, contra tudo e contra todos, eles conseguiram gravar um disco e, para surpresa de todo o mercado, esse disco estourou. A gente está falando do Please Please Me de 63. Esse disco estourou na Inglaterra e aos poucos começou a fazer sucesso em outros países ali da Europa, mas só ali. Nos Estados Unidos, eles eram praticamente desconhecidos. Havia sim uma ou outra rádio, depois que eles se tornaram, ficaram em primeiro lugar nas paradas na Inglaterra, em praticamente todas as rádios que tocavam rock, os Beatles estavam em primeiro lugar. Houve sim alguns DJs de algumas rádios ali em Chicago, em algumas cidades nos Estados Unidos, que passaram a tocar a música dos Beatles, mas era assim, era uma aqui, outra ali, no meio da programação, não tinha nenhum destaque, né? Mas foi na Inglaterra que começou esse processo, desse sucesso, e aí as pessoas começaram a pensar, opa, os outros ingleses, né, os outros garotos ingleses que tinham banda, opa, quer dizer que na verdade tem mercado sim pra gente. Em
1963, dá início a um movimento chamado Beatlemania na Inglaterra. Bom, havia um apresentador de televisão norte-americano chamado Ed Sullivan, que vai passar as férias na Inglaterra. Ele fica encantado com o magnetismo que os Beatles causavam na Inglaterra. E ele resolve convidá-los para o seu programa nos Estados Unidos. Bom, algumas rádios dos Estados Unidos começam a tocar Beatles, mas a atenção era bem pequena. Daí no dia 6 de fevereiro de 64, eles embarcam em Londres no voo 101 da Panam com destino a Nova York. Quando eles embarcaram, eles eram praticamente desconhecidos na América. Conforme o Igor disse, uma rádio aqui, outra ali, tocava uma musiquinha ou outra, mas não tinha ainda atingido a massa, eles não tinham fama ainda nos Estados Unidos. Bom, eles embarcam como pessoas desconhecidas e durante o voo e um pouco antes, muitos DJs norte-americanos, sabendo que a banda estava indo para os Estados Unidos se apresentar no programa do Ed Sullivan, passam a tocar as músicas deles exaustivamente e os jovens acharam aquilo maravilhoso. Foi uma avalanche de pessoas ligando para as rádios pedindo mais e mais daquilo, que era uma novidade muito grande. Quando na manhã do dia 7 de fevereiro de 64 eles desembarcaram, eles já estavam sendo esperados por centenas de jovens que seguiriam cada passo que eles dessem nos Estados Unidos. Foi uma surpresa para os Beatles, imagina, eram 4 moleques, que de repente se viram cercados de um monte de gente querendo saber deles e acompanhando eles. Bom, em poucas horas eles passaram de anônimos para os mais famosos no momento nos Estados Unidos. Bom, então foi que no dia 9 aconteceu a histórica apresentação no programa do Ed Sullivan. Para falar disso, o Igor trouxe aqui o depoimento de um amigo dele, norte-americano, que viveu essa experiência. É isso mesmo. Quando eu estava pesquisando aqui, preparando essa pauta, eu tive a ideia de pedir um depoimento de um amigo meu, americano, que é o Scott Gordon. E ele tem 60 e poucos anos, então ele viveu realmente essa época. E assim, quem me conhece sabe o quão fanático eu sou em relação aos Beatles, o quanto eu já estudei sobre esse assunto. Eu já fui a Londres, fui a Liverpool, em todos aqueles lugares históricos, Cavern Club e tal, enfim. Então eu me interesso muito por esse assunto e o Scott, meu amigo, também. A gente trabalha junto já acho quase 10 anos e a gente quando a gente se encontra, a gente conversa muito sobre música dos anos 60, sobre essas coisas, literatura, etc. E aí, primeira coisa, sempre quando falam em Beatles, a primeira pessoa que ele lembra sou eu e a primeira pessoa que eu lembro é ele. E aí eu pedi para ele e ele gentilmente me mandou um depoimento por escrito, de como é que foi esse momento quando ele conheceu os Beatles, quando ele assistiu esse programa do Ed Sullivan, e eu vou ler aqui para vocês esse depoimento dele. Eu estava na terceira série quando os Beatles se tornaram conhecidos nos Estados Unidos. Eu me lembro ouvindo sobre eles mesmo antes da primeira aparição deles na TV americana no Ed Sullivan Show, em fevereiro de 1964. Eu acho que muitas pessoas nos Estados Unidos ouviram falar deles, o que fez o fato deles estarem no Ed Sullivan tão empolgante. E eu me lembro de assistir aquele programa com meus pais e minha irmã. Vendo eles se apresentarem e vendo os cortes de câmera para as pessoas na plateia gritando, me fez pensar que aquilo era algo muito importante. Então, nos Estados Unidos, começou a se vender cartões dos Beatles. Eram como cartões de beisebol. Na loja de doces, você comprava um pacote com 5 cartões, o que também incluía um chiclete, com diferentes fotos dos Beatles em cada um. Você comprava os 5 cartões mais o chiclete por 5 centavos de dólar. Eu colecionei muitos deles. Eu me lembro que minha professora da terceira série não permitia que ninguém tivesse os cartões em sala de aula. Se ela visse você mostrando eles em aula, ela iria tomar de você. Infelizmente, eu não tenho mais esses cartões. Eu devo ter jogado fora eles quando estava no ensino médio por alguma razão. Eu também me lembro de comprar o primeiro álbum dos Beatles nos Estados Unidos, Meet the Beatles, que ainda tenho hoje em dia e toco algumas vezes. Na época, você podia ter o álbum em mono ou estéreo. O meu é mono. My album is in mono. E assim, cara, se você assistir o vídeo da apresentação deles no programa do Ed Sullivan, você percebe que enquanto eles estão se apresentando,
a maneira que eles olham pra plateia é um jeito de quem tá assim, ó, bestificado também. Tipo, eles eu tô eles sonhando, estavam, né? Que é isso? Exato, não era uma coisa assim, nós somos os Beatles, nós somos os caras, então a gente tá aqui, mas a gente é demais. Não, eles estavam assim, vivendo uma experiência completamente nova. Tu percebe neles, no semblante deles, como eles olham pra galeria em cima, como eles olham pra lá e pra cá, admirados. Eles estavam vivendo uma experiência que eles não esperavam viver, né? Então realmente foi uma coisa muito impactante, não só para o público norte-americano, mas também para os Beatles, né, que estavam ali e que não esperavam aquilo lá. Pois é, e aí foi assim, só um comentário sobre a questão dos DJs terem começado a tocar Beatles exaustivamente em todas as rádios antes da chegada deles, antes da apresentação também no Ed Sullivan, é que foi o seguinte: quando os DJs das rádios ficaram sabendo que tem esse grupo inglês que está estourando nos Estados Unidos e vão se apresentar no Ed Sullivan, que era um programa de grande audiência nos Estados Unidos, um programa de auditório, meio no estilo dos programas antigos de auditório, então tinha, inclusive está disponível, se for no YouTube, tem vídeo que tem o programa inteiro, não só a participação dos Beatles, o programa inteiro. Aí tem show de mágica, sapateado, tem comediante, enfim, é um show de variedades. E os Beatles se apresentavam, eles tocavam uma música, depois vinham outras atrações, eles tocaram outra, eles tocaram 3 músicas nesse primeiro dia. E quando os DJs ficaram sabendo que eles iam se apresentar no Ed Sullivan, aí os DJs de algumas rádios começaram a tocar as músicas deles, e aí, como você comentou, as pessoas ouviram aquilo e falaram, cara, que sensacional, isso é muito diferente. E as pessoas começaram a ligar e pedindo para tocar mais. Uma coisa que existia nessa época nos Estados Unidos, existe ainda hoje, é o seguinte: você tem as grandes rádios que elas basicamente ditam o que vai tocar, porque tem várias outras rádios menores, locais, que eles ficam basicamente ouvindo o que as grandes rádios estão tocando para descobrir o que é a tendência, enfim, o que está bombando, e aí eles seguem essa mesma onda, vão atrás. Então teve uma rádio em Chicago, outra na Filadélfia, foram coisas de 5 ou 6 rádios que começaram isso, e aí outras rádios menores foram copiando, e outras rádios maiores viram esse movimento, foram copiando, atrás. E aí a coisa se espalhou como pólvora, assim, foi muito rápido, muito rápido. E de repente, tem alguns estudos, né, eu li muitas biografias dos Beatles e da British Invasion. Existem relatos de que no dia 7 de fevereiro de 1964, acho que durante, não se eu não me engano, 4 ou 5 horas, 90% das rádios dos Estados Unidos inteiros estavam tocando Beatles. Cacete. Ao mesmo tempo, assim. Caramba. É uma coisa incrível mesmo o movimento. E aí a grande importância disso é o que a gente vai comentar agora, né? Por que a gente está falando tanto de Beatles, sendo que o assunto deste episódio é sobre British Invasion? Bom, a gente está falando tanto deles porque foram eles que abriram as portas, né? E depois que eles abriram as portas, outras bandas britânicas literalmente invadiram o mercado americano e também o mercado mundial. No início, as bandas que vieram procuravam imitar os Beatles em tudo, nas músicas, na roupa, nos cabelos, nos gestos, enfim, xerox. O público queria mais Beatles do que os próprios Beatles podiam oferecer, por isso que tinha espaço para outras bandas que também estavam chegando nos Estados Unidos e também no mundo, com a mesma cara, mesmo estilão, muito parecido com Beatles, aquele jeitão, a pegada dos Beatles, e entrava no mercado, porque realmente os Beatles não davam conta da demanda dos Beatles, então tinha espaço para mais bandas. Então, uma avalanche de bandas inglesas desembarcam na América. No começo, todas eram como os Beatles, mas logo começaram a surgir as bandas que se posicionavam como opostas ao estilo bem vestido e comportado dos garotos de Liverpool. E dessas bandas, enfim, a gente vai falar de algumas, mas uma que se destacou depois de um tempo foram os Rolling Stones. Até hoje existe esse embate de quem foi melhor, os Beatles ou os Rolling Stones, enfim, assunto polêmico e tal. Eu normalmente resolvo essa polêmica com um fato que aconteceu, enfim, eu vou comentar isso depois. Mas na British Invasion, então, começou a haver esses dois tipos de bandas, mas esse segundo tipo de banda que se opunha ao estilo dos Beatles, isso começou a surgir mais do que a gente considera a segunda onda da British Invasion. A primeira onda que a gente está falando aí, que vai de 64 a 66, a maioria das bandas que fazia sucesso era muito parecido com o estilo dos Beatles. Não exatamente cópia, algumas eram cópia, mas não necessariamente cópias, mas
As bandas mais diferentes foram se destacar um pouco depois, que também foi um momento em que os Beatles também começaram a se distanciar deles mesmos, né? Tem um depoimento que o John Lennon deu em 63, que ele falou, 64, desculpa, que ele falou, eu não quero chegar aos 30 anos cantando She Loves You, yeah, 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 eu quero cada disco nosso evoluir, ficar mais maduro, enfim. E foi mais ou menos o caminho que eles seguiram e o caminho que todas as outras bandas seguiram. E aí na época, quando os Stones também se estabeleceram como uma banda grande, havia esse embate de que ou você era um cara Beatle ou você era um cara Rolling Stones. Ser um cara Beatle... Aí houve uma divisão, foi um divisor de águas, né? Isso, é como se fossem as tribos, né, musicais, assim. Então, o cara, assim, mais Beatles era o cara, assim, que se vestia melhor, assim, mais galã, mais bonitinho e tal. E o pessoal mais no estilo James Dean, mais no estilo calça jeans, rasgada e tal, já era mais no estilo Rolling Stones. Isso. Rebelde. E aí, só que os fãs tinham essa polêmica, mas primeiro que os Beatles e os Rolling Stones, a galera, eles eram amigos, né? Você tem várias gravações de... os Beatles em estúdio gravando música e o Keith Richards e o Mick Jagger sentados no chão ouvindo e vice-versa, enfim. Tem música dos Beatles que o pessoal dos Rolling Stones faz backing vocal no fundo e vice-versa também. Então, enfim, eles eram amigos, eles estavam nem aí pra esse tipo de polêmica e tal. Mas provavelmente a mídia fazia questão de criar um embate entre os dois lados, porque era interessante para eles, né? Divulgar essa coisa, ou você é Beatles ou então você é Rolling Stones, para meio que dividir a galera, para isso criar uma coisa de... Não, criar uma coisa de torcida, né? Ou você é assim ou é assado, porque aí acaba havendo uma concorrência no mercado e isso acaba gerando mais sucesso, mais divulgação. É verdade, enfim. E eu não vou falar também muito dos Rolling Stones, porque senão também é uma banda que eu gosto. Eu, por exemplo, eu adoro as duas bandas, né? Mas eles também eram mais polêmicos mesmo. Você pegar, tem capas de disco dos Rolling Stones que hoje seriam polêmicas. Você imagina nos anos 60. Tem uma capa, eu não lembro o nome disso, que é Stick, alguma coisa, que é um jovem, né? Um rapaz de calça jeans, só que mostra só a cintura dele, a virilha, digamos assim que ele está animado. E a capa do dia é bem nítido isso, e a capa do disco é isso. Você imagina o escândalo que isso causou numa sociedade puritana como é a sociedade americana nos anos 60. Então eles eram mais, digamos atiradinhos. Assim... eles iam contra a maré mesmo. Mas uma história aqui, para encerrar esse assunto, que eu acho interessante é o seguinte: os Beatles, eles receberam não de todas as gravadoras da Inglaterra. Todas. Uma após a outra falou, vocês não vão fazer sucesso, não dá certo, tal. Uma delas era a maior gravadora da Inglaterra naquela época, que era a Decca Records. E a Decca Records disse não para os Beatles, e ela ficou conhecida depois quando os Beatles estouraram como a gravadora que disse não para os Beatles. E o presidente da Decca ficou meio que conhecido como um dos caras mais burros da história. Ué, por que não? Por que não? Porque ele pessoalmente falou que não. Ele tinha um orçamento lá para lançar uma banda, ele estava entre os Beatles e uma outra banda que eu não lembro agora o nome, mas que é outra banda que nem fez parte da British Invasion de tão pouco sucesso que eles acabaram fazendo. E ele escolheu outra banda e não os Beatles. E um dia, já os Beatles já tinham estourado. A gente está falando aí 63, final de 63, antes da British Invasion, mas os Beatles já estourando de sucesso. E esse presidente da Decca estava num show de talentos junto com outros jurados. Ele era um dos jurados, né? E um dos jurados era o George Harrison, guitarrista dos Beatles. Caramba. E aí, no intervalo, ele comentou com o George Harrison, falando assim, olha... Eles falando sobre as bandas que tinham se apresentado, né? Que eles tinham que votar quem era melhor e tal. E ele falou, espero que eu saiba escolher dessa vez, né? Porque no final o prêmio era assinar um contrato com a Decca, tinha umas coisas assim. Aí o presidente falou, espero que eu saiba escolher dessa vez, porque todo mundo me chama de burro porque eu não assinei com vocês. Aí o George Harrison falou, olha, o pessoal aqui é legal, mas... Se você me permite uma dica, você tinha que assinar com um pessoal aí que é muito bom, que se você não assinar, eles vão fazer sucesso com outra gravadora. Ah, como é que é o nome dessa banda? Ah, o nome deles é Rolling Stones. Então, para quem fica nesse debate, os Rolling Stones assinaram um contrato com a gravadora porque um Beatle falou para a gravadora assinar com eles.
Fim da polêmica. Resolvida a polêmica. Então, eu vou falar uma coisa pra vocês, também não faz parte do nosso tema aqui, mas só pra eu desabafar um pouco. Dos 4 dos Beatles, o meu predileto, o cara que eu sempre admirei muito mais do que todos, sempre foi o Harrison, cara. Eu também. Eu sempre achei ele o cara mais talentoso, o cara compositor mais... Eu também. E eu vou explicar isso melhor no episódio nosso sobre os Beatles. Então aguardem, pessoal. Vai ter coisa dos Beatles com revelação e com informações aqui, talvez vocês nunca tenham tido acesso em outro lugar. Aguardem. De qualquer maneira, fica bem difícil dizer qual foi a banda, a segunda banda, né, da invasão britânica. A primeira foi Beatles, porque a segunda fica assim uma coisa meio confusa. Porque existe muito debate nesse assunto. Alguns consideram que a ordem em que as bandas foram chegando no solo americano é a ordem que dita quem foi a segunda. Outras listas consideram o momento em que as bandas chegaram ao top 100 da Billboard. Outros levam em consideração o top 10. Isso porque algumas bandas fizeram sucesso nos Estados Unidos até antes de chegarem lá no país, né, fisicamente, de visitarem o país. Aqui no TemaCast, a gente está levando em consideração o momento em que as bandas alcançaram o grande público, que para nós é o que faz mais sentido. Sendo assim, logo depois que os Beatles abriram o mercado em fevereiro de 64, poucos meses depois, outro grupo inglês, que era quase uma cópia dos Beatles, chega ao top 10 nos Estados Unidos. Era uma banda chamada Dave Clark 5, com a música Glad All Over, que chegou a alcançar o primeiro lugar na Inglaterra e o 6º lugar nos Estados Unidos. Se você escutar, é um ritmo bem na pegada dos Beatles, que era que o público queria, né? Ainda em 64, a banda de Animals lança a música House of the Rising Sun, que chega em primeiro lugar tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Vários outros grupos britânicos também estouraram no mesmo ano. A lista é imensa, então a gente não vai ficar aqui falando de todas elas. Vamos citar só algumas como Manfred Mann, The Zombies, Peter and Gordon, The Searchers, Gary and the Pacemakers, The Kinks e um tal de Rolling Stones. Então realmente a lista de bandas inglesas que invadiram, a ideia da invasão britânica, né, que invadiram os Estados Unidos depois dos Beatles é muito grande, e a maioria dessas bandas elas têm uma característica em comum que é muito interessante. Sabe qual que é? É que todas elas são mais ou menos da mesma região da Inglaterra, que não basta ser uma invasão britânica, é uma invasão do norte da Inglaterra. A gente tem, por exemplo, os Beatles, que é de Liverpool. A gente tem também, depois, outras bandas, como a gente vai comentar aqui. Inclusive, durante outros momentos de invasão britânica, bem mais pra frente, a gente tem locais do norte da Inglaterra que concentra um grande número de bandas. Por exemplo, ali nos anos 90 tinha a cidade de Manchester, fica não muito longe de Liverpool, que trouxe bandas como, por exemplo, Oasis para o mundo, né? Os próprios Beatles fizeram uma música que, diga-se de passagem, lindíssima, muitos anos depois, brincando com esse fato de terem tantas bandas do norte da Inglaterra fazendo esse tipo de rock. O nome da música, se o ouvinte quiser, não vai estar nesse episódio porque não faz parte desse movimento da British Invasion, é mais para frente, mas se o ouvinte quiser pesquisar, o nome da música é Only a Northern Song, né, que a tradução basicamente é apenas uma música do norte, né? E, enfim, o estilo de música que essas bandas faziam, que ficou conhecido até hoje, esse estilo era chamado de Mersey Beat. Mersey Beat, que a tradução seria mais ou menos o ritmo de Mersey. Mersey era em referência ao Mersey River, que é um rio que passa ali naquela região. E aí essa música, ela é uma derivação de um outro estilo musical anterior, que é o skiffle, mas eu não vou entrar muito em detalhe em Mersey Beat, skiffle, que aí quando a gente falar no episódio de Beatles, a gente fala de skiffle, de Mersey Beat, etc. Uma das bandas que o Francisco citou é o Gerry and the Pacemaker, que eles também eram de Liverpool, e uma outra coincidência é que eles também eram empresariados por Brian Epstein. Brian Epstein era o empresário dos Beatles.
E aí depois que os Beatles começou a fazer sucesso, ele começou a empresariar algumas outras bandas, e todas elas tiveram um certo sucesso. Petula Clark e outros grupos ingleses da British Invasion eram empresariados pelo Brian Epstein. Inclusive eles chegaram a fazer shows juntos no Cavern Club lá em Liverpool, que se algum ouvinte tiver a oportunidade de conhecer Liverpool, um local que você tem que ir no Cavern Club. Bom, o Gerry and the Pacemakers, o grande sucesso deles é How Do You Do It, que é muito legal. Se eu não me engano, vai estar aqui na nossa trilha sonora desse episódio. Tem, por exemplo, o The Searchers, que o Francisco também citou, que também são de Liverpool. O maior sucesso deles, eu acho que é Needles and Pins, provavelmente é a música mais conhecida deles. Tem o The Animals, que não é de Liverpool, mas o The Animals é de Newcastle, que, diga-se de passagem, faz uma cidade que faz uma excelente cerveja. E olha que interessante, o The Animals, o maior sucesso deles não é uma música que eles fizeram. O Francisco também citou, né, o House of the Rising Sun, que é uma música que pra mim é uma música que é muito difícil eu escutar e não me emocionar, que quando eu era criança, meu pai tocava essa música pra mim no violão. E eu cresci desde pequenininho, assim, meus pais, enfim, gostavam muito de rock. Meu pai que me apresentou esse DC, e Iron Maiden e Beatles, enfim. Então, esse tipo de assunto eu também empolgo bastante. E essa música específica eu adoro porque tem toda essa aura assim, da minha infância. Mas não é uma música do The Animals. Essa música, inclusive, tem também diversas versões. A versão que eu gosto muito é do Bob Dylan, que é muito legal. Mas a gente não sabe, inclusive, quem é um compositor. É uma música antiga, folclórica, que era cantada pelos negros em New Orleans. E, enfim, não se sabe quem criou. É tipo aquelas músicas tipo que a gente tem no Brasil também, tipo Escravos de Jó. Quem compôs Escravo de Jó? Ninguém sabe. É uma música que tá aí, as pessoas cantam há vários anos, e enfim. Esse é o caso de House of the Rising Sun. Kinks foi uma das bandas que mais fizeram sucesso na British Invasion e que tinham mais potencial. Eles não são do norte da Inglaterra, eles fogem à exceção, assim como os próprios Rolling Stones, né? São de Londres. É engraçado que as bandas, quando elas... Você vai sair, a região influencia muito, né? As bandas inglesas de Londres, elas têm uma pegada mais pesada, digamos assim, não é a palavra que eu queria usar, mas uma pegada menos pop, mais pesada. E o Kinks é uma dessas bandas, e foi a banda que mais teve chances reais de rivalizar com os Beatles. Eles tinham tudo para estourar. É uma banda que eu adoro. O Kinks é uma das minhas, sei lá, top bandas assim, que eu mais gosto. São muito legais. O maior sucesso deles foi uma música chamada You Really Got Me. Só que eles não chegaram a ser uma banda tão grande assim para as pessoas hoje lembrarem, assim como lembram de Beatles e Rolling Stones, porque primeiro eles tinham muitas brigas entre eles, principalmente entre o guitarrista, o Dave, e o baterista, o Mick, que eles tinham muitas brigas e tal. O guitarrista e o vocalista inclusive eram irmãos e tal, mas o guitarrista especificamente era mais briguento. Teve um episódio em que o guitarrista foi lá e deu um chute na bateria do Mick. Aí o Mick chegou com umas baquetas e bateu na cabeça do Dave, caiu desacordado. Aí o baterista achou que tinha matado ele, saiu fugindo do meio do show da polícia. Era nesse nível. E os shows deles eles eram malucos, assim. A gente tá falando em 64. Era a banda que terminava o show, quebrava os instrumentos. Eles tinham uma performance bem assim, nesse estilo que depois outras bandas tornaram isso popular, mas os caras já faziam isso nessa época. Antes do The Who, né? Antes do The Who os caras faziam isso. Só que no mesmo ano de 64, essas atitudes meio que chocaram a opinião pública nos Estados Unidos. E aí o sindicato aqui dos músicos, que é a American Federation of Musicians, baniu o Kinks dos palcos, TVs, rádios, de qualquer mídia por 4 anos. E aí você pega aqueles 4 anos que foram os 4 anos da British Invasion. Então quando eles voltaram, já tava numa outra vibe, outro movimento.
Então isso foi crucial para os caras. E também, enfim, mesmo antes disso, os caras brigavam muito e tal. Então, infelizmente, o Kinks aconteceu isso, eles não conseguiram estourar tanto quanto eles poderiam. E a gente tem isso em várias bandas de rock, né? O cara às vezes perde o rumo. Mas no caso deles, eles perderam o trem, né? Porque eles acabaram sendo punidos exatamente numa época da invasão britânica, onde a pegada deles funcionaria, né? Quando eles voltaram, a pegada já era outra, né? Exatamente, era outro momento e tal. E tem outra banda de Londres, fantástica, mas eu vou deixar aqui você falar sobre eles, a galera que a gente comentou antes aí, que também rivalizou bastante com os Beatles. The Rolling Stones. Bom, eu não vou falar muito, eu só vou dizer o seguinte, algumas curiosidades a respeito dessa banda, que o próprio nome The Rolling Stones foi escolhido pelo Brian Jones. O Brian Jones, talvez muita gente não saiba quem é, mas ele foi um membro fundador da banda, tá? E que depois foi expulso da banda porque se envolveu com drogas e morreu muito cedo também, tá? Eu não sei do que ele morreu, mas acho que não foi de overdose. Eu acho que não foi, tá? Mas o Brian Jones, ele escolheu esse nome de Rolling Stones baseado numa canção do bluesman Muddy Waters. Se não fosse o blues, certamente a banda não existiria. O Jagger e o Richard, que haviam sido colegas de escola quando crianças, só retomaram contato por causa de 2 discos de blues que o Jagger levava debaixo do braço quando ele estava numa estação de trem em Londres. Aí o Richard viu aqueles álbuns debaixo do braço do cara e puxou o papo, e papo vai, papo vem, então ele acabou reconhecendo o antigo amigo. O The Rolling Stones é o álbum de estreia da banda lançada pela Decca Records, aquela mesma lá que se negou pro Beatles, né? E eles lançaram esse álbum intitulado The Rolling Stones no Reino Unido em 16 de abril de 64. Já a edição americana desse mesmo long play, desse mesmo disco, que era ligeiramente diferente no que diz respeito às faixas, foi lançada pela London Records em 30 de maio de 64, ou seja, 1 mês e meio depois, né, do lançamento inglês, foi nos Estados Unidos. Só que aí o título era um pouco diferente, né? Quer dizer, era bem diferente, chamava-se England's New West Hitmakers. Posso só fazer um breve comentário aqui? Claro. Desculpa, eu esqueci de fazer esse comentário quando eu estava falando do Ed Sullivan. Existia nessa época uma tradição meio bizarra de que os discos das bandas lançadas nos Estados Unidos, eles tinham uma compilação diferente de músicas. A ordem às vezes é diferente, às vezes tinha uma outra música a mais, e o nome era diferente. Então você comentou aqui dos Rolling Stones, o primeiro disco dos Beatles nos Estados Unidos, na Inglaterra é o Please Please Me, mas nos Estados Unidos saiu como Meet the Beatles, que tinha músicas do Please Please Me e músicas do segundo disco With the Beatles. Então era uma tradição meio estranha que eles tinham. Só muitos anos depois, dos anos 70, que houve que eles chamam de uma padronização mundial, e aí os discos foram relançados tanto dos Stones quanto dos Beatles nos Estados Unidos com o título e a configuração original que foi feito na Inglaterra. Só para exemplificar um pouco mais do que tu acabou de falar, isso chegou, eu não sei como é que é hoje, mas eu lembro que nos anos 80 o cantor inglês, o George Michael, não é isso? George Michael, isso. Ele tinha um CD lançado na Inglaterra, cujo CD lançado nos Estados Unidos com o mesmo título e tudo mais, tinha as faixas em ordem diferente e com uma faixa a mais. Eu cheguei a ter os dois, tá? Eu comprei um e ganhei o outro. E eram diferentes, a ordem das músicas eram diferentes, e num deles tinha uma música que não tinha no outro. Então parece que era uma coisa que perdurou bastante tempo. Até para poder dizer, esse artista, o George Michael, ele também fez parte da invasão britânica, só que lá pelos anos 80, que talvez a gente fale um pouquinho dele depois. Mas aí em 65, outros grupos estouraram nos Estados Unidos. Entre eles podemos citar o The Hollies, The Yardbirds, Fred and the Dreamers,
Petula Clark e o The Who. Talvez alguns ouvintes não tenham ouvido falar da banda Yardbirds, mas com certeza conhece seu guitarrista, um tal de Eric Clapton. Uma curiosidade interessante em relação ao Eric Clapton é que o melhor amigo dele era o George Harrison, né, o que já comentou, o guitarrista dos Beatles. Eram dois grandes guitarristas e muito amigos. Amigos ao ponto de um dar palpite em composição do outro. Por exemplo, o solo de While My Guitar Gently Weeps, composição do Harrison, é tocada na gravação do disco pelo Eric Clapton. Eles eram tão amigos que nos anos 70... eles meio que trocaram de esposa, né? O George Harrison era casado, namorava, depois se casou com a Pattie Boyd, que inclusive se você ver umas fotos era uma menina linda, linda, linda. E o Eric Clapton ficou meio que apaixonado por ela e chegou pro George Harrison, falou isso, e o George Harrison chegou, tá, eu queria ficar com ela, o George Harrison, tá, se ela topar. Aí chegou pra Pattie e falou, ele tipo gosta de você e tal, se quiser ficar com ele e tal, de boa, a gente pode se separar e você fica com ele. Aí ela, tá, legal, e pronto. Que barbaridade. E a imprensa tratou isso como se fossem, eles fossem inimigos, brigaram. Anos depois o contrário aconteceu, uma mulher do Eric Clapton acabou ficando com o George Harrison. E aí achavam que eles isso gerou inimizade, problema. E o George Harrison falou, não, gente, a gente tá falando dos anos hippies, do amor livre, tipo, foi tudo tranquilo. Ele chegou pra mim na honestidade e falou, olha, tô afim dela, enfim, e aí, entendeu? Então, enfim, eles eram amigos a esse ponto, nem isso afetou a amizade deles. Pois é, tu vê que coisa interessante. Bom, mas tem essa banda que a gente também falou lá em cima, que é a The Who. Ela era uma banda de rock britânica surgida em 64. My Generation é o álbum de estreia deles. Ele foi lançado nos Estados Unidos sob o título de The Who Sings My Generation, né? Ou seja, um título ligeiramente diferente nos Estados Unidos. E com uma capa alternativa e algumas canções diferentes, como a gente já falou, a mesma coisa para outras bandas. O álbum foi gravado assim que o The Who conseguiu emplacar seus compactos nas paradas de sucesso. Compactos eram quem escutou o episódio do Raul Seixas vai ter lá e quiser saber o que é um compacto e que não sabe o que é, tá lá uma explicação. Que depois, posteriormente, foi rejeitado pelo grupo, o próprio The Who, achou que foi um trabalho que muito corrido, muito feito nas pressas e que não representava de fato a banda como ela era na época. Mas por outro lado, a crítica especializada frequentemente cita este como um dos melhores álbuns de rock dos anos 60. A faixa título entrou para o Hall da Fama do Grammy Awards em 1999. Bom, então tu vê que coisa interessante. A própria banda não se identificou com esse álbum, né, com esse primeiro álbum deles, mas parece que o mercado e a crítica pensaram diferente, tá? Então acabaram ganhando aí um prêmio, né? Ganhando um reconhecimento pelo trabalho deles. Assim como os Beatles teve uma música que eles não que o Paul McCartney compôs, achou meio fraquinha e falou, não vou gravar, e tentou vender a música, né? Tipo, doar os direitos para outros grupos, ninguém quis, e falou, vou gravar então. E foi simplesmente a música mais tocada do rock, que é Yesterday. Tu vê só, né? Às vezes o artista não gosta daquela música, mas a música é uma música enfim, incrível e faz sucesso estrondoso, né? Como a gente comentou, né, a invasão britânica começou em 64 e logo nos primeiros meses o mercado americano foi literalmente invadido por centenas de bandas inglesas. Para se ter uma ideia, cara, naquele ano, dos 50 maiores sucessos, 43 vieram do Reino Unido, tá? Isso em 64. Em 65, esse número se manteve na casa dos 40, sendo que 9 dos 10 maiores sucessos nos Estados Unidos eram de artistas ingleses. Bom, em um cenário assim, a gente logo pensa que uma hora dessa o mercado americano vai tentar contra-atacar, vai reagir.
E não demorou muito não, ainda em 64 começaram a surgir bandas, especialmente na costa oeste, né, dos Estados Unidos, que tentavam rivalizar com os ídolos britânicos. Surge, por exemplo, em Los Angeles o grupo Byrds. No começo eles faziam apenas covers dos Beatles, né? Cantavam músicas dos Beatles, mas em 65, no ano seguinte, eles lançam seu primeiro disco chamado Mr. Tambourine Man. Além da faixa título, o disco contava com uma outra música escrita por um famoso artista folk americano chamado Bob Dylan. A música se chama Chimes of Freedom. Outra banda americana que foi um contra-ataque americano à invasão britânica foram os também californianos Beach Boys, ao ponto de muitas pessoas menos informadas acharem que eles eram realmente uma banda inglesa. É interessante que o Byrds, o primeiro, acho que o segundo disco que os Byrds lançaram, eles falaram pra imprensa, a gente vai lançar um disco dos Beatles. Como é que era? Era tanto assim, vamos copiar os Beatles. Eles falaram isso, vamos lançar um disco dos Beatles, falaram pra imprensa. E tanto, os dois são do condado de Los Angeles, né? O Beach Boys não é da cidade de Los Angeles, mas eles são de Hawthorne, que é mais ou menos, eu acho que 20 minutos de onde eu moro. Caramba! O local, a casa onde o pessoal dos Beach Boys estudou, onde eles cresceram e tal. E os Beach Boys, eles foram a banda americana que mais conseguiu rivalizar com os Beatles nessa época. O Brian Wilson, ele tinha, inclusive, eles eram amigos também, né? Eles iam trocando correspondências, trocando figurinhas. E havia uma competição intensa entre os Beach Boys e os Beatles. Os Beatles lançavam um disco incrível, o Brian Wilson falava, poxa, eu tenho que lançar um disco melhor. E aí ficava nessa briga. Tem um disco dos Beach Boys que é um dos maiores da história do rock, eu adoro, que é o Pet Sounds. Se os ouvintes puderem dar uma olhada nesse disco, é fantástico. Quando eles gravaram isso, aí o Paul McCartney pensou assim, cara, a gente vai ter que lançar uma coisa melhor, e criou a cabeça. E aí ele vai e lança Sgt. Peppers. E aí depois desse disco, o Brian Wilson falou, eu não consigo superar isso, e aí desistiu. Aí realmente ficou complicado. Mas assim, enfim, mas só finalizando, mas começou realmente a surgir, né, essa quantidade grande de bandas americanas para poder tentar combater a British Invasion, mas a Inglaterra ela vinha com mais coisa, enfim, cara, eu deveria ser fantástico ver nessa época, porque a qualidade que você tinha de material e de novidade era coisa nova, diferente, que você nunca tinha ouvido na sua vida. De repente chega os Beatles ali com o disco, com música, com instrumentos indianos e com eco, com distorção de guitarra, com instrumentos tocados ao contrário, coisas malucas que não havia. Não existia, exato. Hoje é comum, hoje tá aí, ninguém se importa, mas na época era completamente Imagina novo. se viver essa época, devia ser... Eu nasci na década errada, eu sempre digo. Pois é, deve ter sido realmente uma coisa bem interessante. Mas olha só, a famosa British Invasion, que nós falamos até agora, corresponde ao período de 64 a 66. Mas os especialistas dizem que ela nunca parou e que novas ondas voltam a acontecer. A segunda onda vai de 67 a 69 e trouxe bandas como Bee Gees, Deep Purple, Cream, Joe Cocker e os gênios do Pink Floyd, que aliás merecem um episódio todinho só para eles, além do Led Zeppelin, que também será abordado com certeza num tema cast para falar só deles. Só um parênteses, o Cream, que foi uma banda também do Eric Clapton, né? A banda que ele formou depois de ter saído do Yardbirds. Sim. Bom, nós falamos da segunda onda, né, de 67 a 69, mas a terceira aconteceu na década de 70 e trouxe Elton John, Emerson, Lake and Palmer, Yes e outra banda que merece episódio próprio também, o Queen. Houve uma quarta onda do punk e do heavy metal entre as décadas de 70 e 80, com grupos como Iron Maiden, Sex Pistols, The Clash e vários outros. Bom, e os especialistas ainda citam a quinta onda dos anos 90, com vários grupos de indie rock como Oasis, Belle and Sebastian e por aí afora. No entanto, nós procuramos nesse episódio nos concentrarmos na primeira onda, que foi dos Beatles até o The Who. E no
não foi só na música que aconteceu a invasão britânica. Ela foi muito além disso. Na moda, por exemplo, os jovens queriam ser a Patty Boyd, que era namorada e depois esposa do George Harrison. Os rapazes usavam o mesmo corte de cabelo dos Beatles. Modelos inglesas e estilistas daquele país passaram a fazer sucesso no mercado americano. Botas pretas com cano baixo e bico fininho passaram a ser muito bem consumidos no mundo afora. Enfim, tudo que era inglês passou a ser cool. Na literatura, a Mary Poppins fez muito sucesso, depois até se transformando em filme, que foi o Walt Disney que fez o filme, né? Os livros de Arthur Conan Doyle, com o personagem de Sherlock Holmes, voltaram a vender um monte. No cinema, os filmes de James Bond, estrelados a princípio pelo Sean Connery, lotavam os cinemas. Atores ingleses eram agora mais comuns em Hollywood e filmes britânicos também eram cada vez mais vistos. 40% dos filmes premiados como melhor filme pelo Oscar nos anos 60 eram ingleses. Além disso, a British Invasion influenciou o movimento hippie anos mais tarde, a contracultura e muito mais por aí afora. E tudo isso acabou se espalhando pelo mundo todo. Pois é, quando a gente fala em British Invasion, normalmente as pessoas se concentram muito na questão musical, né? Mas é muito mais do que isso. E é interessante, por exemplo, no cinema, diretores ingleses que fizeram um grande sucesso antes da British Invasion, a gente conta nos dedos. Tem o que? O Chaplin, o Hitchcock, um ou outro, mas depois, não só os diretores, autores ingleses fizeram sucesso, ou filmes ingleses, mas até o próprio modo de filme inglês, né? Se eu não me engano, o Lawrence da Arábia também é dessa época e também é inglês, enfim. Foi uma avalanche mesmo de toda essa cultura inglesa invadindo os Estados Unidos, né? Pois é, mas me diz uma coisa, analisando a situação, né, por que ocorreu essa invasão britânica e a própria bitomania, né, de modo geral, quais foram os fatores que influenciaram, né, isso, que desse certo, que acontecesse, que funcionasse? Bom, tem várias coisas que a gente pode citar. Primeiro, havia um público jovem, grande o bastante para consumir discos, roupas, filmes, enfim, toda a produção cultural que pudesse surgir. Lembra que a gente falou lá do Baby Boom, né? Então, todo mundo que nasceu lá pelo finalzinho dos anos 40, início dos 50, nessa época estava lá, adolescente, e já era um grande público que queriam consumir. Uma outra coisa, os grandes artistas americanos que eram muito consumidos na Inglaterra, eles estavam num hiato criativo, como por exemplo o próprio Elvis Presley. O Elvis, ele no final dos anos 50, ele parou a carreira dele, porque ele foi servir ao exército, né? Uhum. E aí ele voltou, ele fazia mais filmes, enfim, ele estava num outro momento e o público estava carente de novos discos, novas músicas e, enfim, novidade mesmo. Exato. Bom, e tinha a música folk, que era uma música boa e era bem cultuada, mas ela não era uma música que empolgava o suficiente para que o pessoal entrasse em delírio e realmente criasse aquela coisa de vamos curtir, vamos consumir, tá? Uma outra coisa muito importante, talvez uma das coisas mais importantes, foi a adesão das mulheres, né, a esse movimento. Sem as mulheres, esse movimento talvez jamais teria ocorrido. Foi lá que criaram aquela coisa de histeria, né? Aquela coisa de ficar se rasgando, chorando e babando pelos artistas ingleses, que é uma coisa que você pode ver muito bem na apresentação dos Beatles no programa do Ed Sullivan. Aquela coisa das meninas entrando em transe e querendo se rasgar todinho. Isso é uma coisa das meninas, né, cara? Porque eu acho que os rapazes jamais iriam fazer isso. O máximo que eles podiam fazer era ficar puto da cara, né? Com as gurias que se rasgavam por causa dos ingleses. Havia também nos Estados Unidos um entusiasmo em relação à economia que estava em expansão. Então, quer dizer, existia dinheiro para ser gasto, né, com cultura, para consumo de novidades. Afinal, a Europa estava destruída pela guerra, mas os Estados Unidos emprestaram dinheiro para aquelas nações se reconstruírem. Enfim, estava surfando a onda ali, né? Eles tinham dinheiro e queriam coisas para consumir com esse dinheiro. Então, realmente, enquanto a Europa estava toda destruída, se reconstruindo, os Estados Unidos estava de boa, estava com grana na mão, né, com a economia em expansão. E, cara, se você ganha 10 e passa a ganhar 50, você precisa arranjar coisa para gastar esses 50 que você... Então, era mais ou menos isso.
isso. E tinha um outro detalhe também, o mundo ocidental, que vivia a plena Guerra Fria na época, né, estava precisando de heróis e de símbolos para eles poderem se agarrar, né, para poder dar um pouco de sentido, porque a Guerra Fria era uma coisa realmente que deixava todo mundo, o pessoal muito tenso, né. Então, esses fatores, talvez hajam mais fatores, mas esse eu acredito que sejam os principais que colocaram fogo no rabo do foguete da invasão britânica e da própria bitomania, para não dizer que uma coisa e outra são a mesma coisa, que não são, né? E a gente eu vou falar isso de novo, esse programa não fala a respeito dos Beatles, a gente só está citando os Beatles porque eles deram o chute inicial, eles são responsáveis pelo início dessa invasão britânica, porque a gente vai fazer um episódio falando só deles, tá? Então não vamos confundir, não é um programa sobre os Beatles, a gente não tinha como não falar deles, certo, Igor? Exatamente. E olha, ouvintes, acreditem, eu me controlei o máximo possível para falar o mínimo que desse sobre os Beatles. Eu posso dizer com certeza que sim, até falei pro Igor, se você não se controlar eu vou te cortar, porque o homem tem uma fúria para falar de Beatles, que com certeza vai ser um episódio muito legal, porque o cara tem muita coisa para falar. Eu nunca vi um cara tão aficionado por Beatles que nem o Igor Alcântara, pra gente não confundir, porque... são anos de estudando esse assunto aí. Bom, então, gente, essa foi a invasão britânica nos Estados Unidos a princípio e depois no resto do mundo, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa abordagem. Não foi uma abordagem muito extensa, até porque se a gente fosse falar mesmo e detalhar as bandas que fizeram, teve banda pra caramba que a gente nem citou, tá? Sim, sim. Mas assim, a gente ficaria aqui horas falando, sem dúvida, mas a gente resolveu fazer uma coisa mais sucinta, uma coisa mais enxutinha. E é claro, né? E para quem não conhecia, passa a conhecer. Se tiver interesse, é só fazer pesquisa que vocês vão encontrar muita coisa. Muito provavelmente no episódio dos Beatles a gente vai acabar falando de outras bandas também, para poder dar o contexto, dar o cenário onde eles se encontravam. E talvez a gente complemente o que a gente falou hoje. Mas aí, naquele episódio, as estrelas vão ser esses 4 rapazes de Liverpool, os Beatles. Aqui eles foram só o pessoal que deram um chute inicial. E não foram só, né? Foram os que começaram de fato a coisa. Mas de qualquer maneira, eu queria agradecer a todos vocês que nos ouviram, tá? Que ficaram conosco durante esse episódio. E dizer que vocês, por favor, levem as suas dúvidas, as suas sugestões, os seus comentários, coisas que talvez a gente tenha citado e que são importantes, alguma coisa pode ter passado em branco aqui, e enriqueça esse episódio, tá? Eu queria convidar o Igor para falar a respeito dos projetos dele, e depois a gente vai para a leitura de e-mails e comentários. Então é contigo, Igor. Bom, primeiro, obrigado aos ouvintes que têm nos escutado aí. A gente anda muito satisfeito com a nossa audiência, com a quantidade de ouvintes. Claro que, enfim, sempre que você puder indicar para um amigo, você vê, eu acho que esse meu amigo aqui, esse episódio aqui, ele vai curtir, passa para ele, para poder ajudar a gente, né, a chegar a mais pessoas e tal. E, enfim, se for possível, eu acho que a gente pode até de repente colocar uma lista das músicas que a gente tocou aqui nesse episódio pro ouvinte depois lá no post, né? Então entra lá no site, entra no post, deixa também seu comentário. É importante pra gente ter esse feedback, né? Saber o que vocês estão achando, né? Do nosso trabalho e tal. E fazendo um pequeno jabá, o que eu falo normalmente nos episódios, né? Se os ouvintes sabem, eu sou escritor, então se vocês quiserem conhecer meu trabalho como escritor, é só entrar no meu site no igoralcantara.com.br, e lá você tem link para os meus livros e também para o meu perfil no Wattpad, onde eu publico eventualmente alguns contos ali totalmente de graça. Enfim, é isso aí. E continuem aí nos prestigiando, que a gente quer cada vez mais fazer episódios melhores, a gente quer cada vez mais entregar um conteúdo de qualidade e com certeza com todo carinho para vocês. Com toda certeza. Bom, gente, então a gente vai encerrar por aqui o episódio e agora a gente vai começar o bloco de leitura de e-mails e comentários. Um abraço a todos e até o próximo.
E-mail. Comentários. Baby bad, dressed in black, silver buttons all down her back. Hi-ho, tip the toes. Muito bem, estamos aqui para a gravação de mais um bloco de leitura de comentários, e-mails e recadinhos. Bom, nós temos uma nova avaliação lá na iTunes Store. O Will Ivac nos avaliou com 5 estrelas e disse o seguinte: muito bom, recomendo. Também teve a Ana Gouveia, lá do podcast Motim. Também nos deu 5 estrelinhas e diz o seguinte: é um alívio para o cérebro. Excelente conteúdo, bem conduzido, bem pautado, sem gritaria, sem palavrões desnecessários. Perfeito para quem não quer mais do mesmo. Pois é, e é interessante os ouvintes avaliarem também lá na iTunes Store, porque isso ajuda o TemaCast a ficar melhor ranqueado. Então, por favor, deixe lá a sua avaliação e o seu comentário. E eu vou ler aqui um e-mail internacional que nós recebemos, é do Fábio Murakami, de 34 anos, ele é operador de máquinas e ele mora lá em Nagano, no Japão. Olá, senhores, vim aqui só para agradecer a vocês por disponibilizar este material fantástico e espero ouvi-los por muito tempo. A melhor coisa que me aconteceu no ano de 2014 foi achar vocês, não desmerecendo os outros que escuto. E o cast do Barão de Mauá, nunca soube dessa pessoa, foi muito bem abordado e com ótimos convidados, parabéns. Como vocês bem mencionaram, é uma pena uma pessoa como essa ser esquecida e não receber mérito algum. Aí depois ele fala aqui umas sugestões de pauta e tal, que estão anotadas, e aí ele termina o e-mail assim: mais uma vez, obrigado e até a próxima. Abraços e sayonara. Bom, Fábio, um abraço para você, que bom que você tenha gostado. Os elogios foram muito bons. Você falou que foi a melhor coisa que te aconteceu em 2014. Eu particularmente acho um pouco exagerado, mas muito obrigado pelo carinho. É muito bacana receber esse tipo de e-mail. Mas olha só, pode até ser realmente a gente que recebe o elogio achar um pouco exagerado, mas você tem que levar em consideração o seguinte: esse cara é brasileiro, tá no Japão, provavelmente é um DKSEG, né, que é os brasileiros que vão pro Japão para trabalhar, e para ele deve ser realmente maravilhoso poder ter acesso a um podcast na língua que ele conhece, que é português. Então eu consigo entender sim, muito embora realmente eu também acho que tem bastante exagero nesse elogio dele, mas a gente não vai ficar também fazendo firulas por causa de elogio. Muito obrigado, espero que você continue nos ouvindo e quem sabe você mostra para os teus amigos brasileiros que estão aí também no Japão, né? Acho que ia ser legal. Exatamente. Pois é, mas quem mandou um outro e-mail para nós foi o Carlos, tá? Ele não botou absolutamente mais nada e ele disse o seguinte: bom dia, antes um pequeno desabafo. Comecei a ouvir podcasts no final de 2013, mas eu nunca enviei comentário para nenhum deles. A bem da verdade, eu já estava desistindo dessa mídia, porque a maioria dos podcasts que encontrei são feitos para um público diferente de mim. Eu diria que sou daqueles tiozinhos que vivem numa espécie de limbo, que sentem-se muito velhos ao ouvir podcasts com gracinhas e palavrões em excesso, e por outro lado, muito jovem para ouvir apenas a CBN até a morte. Mas essa semana fiquei feliz porque achei o TemaCast. Os programas são ótimos, com produção e edição caprichadas e principalmente com conteúdo de primeira. Ouvi 4 episódios e já baixei mais para ouvir depois. Gostei especialmente do tom, equilibrado. Fico por aqui, ao TemaCast e equipe, vida longa e próspera. Referência aí ao Star Trek, interessante. Exatamente. Mas é legal, tu vê que bacana, né? Quer dizer, é legal quando o ouvinte manda um e-mail, faz um comentário e que ele consegue reconhecer o nosso esforço, o esforço que a gente faz, né, a cada 15 dias, de levar para os ouvintes conteúdos que sejam realmente pertinentes, né, que façam diferença, que não seja, como disse a Ana Gouveia, mais do mesmo, né? Bom, e é o seguinte, e por aí fica os e-mails, aí começa agora os comentários que o pessoal fez lá no site. Já vou dizendo que não tiveram muitos comentários, porque nessa época do ano, cara, verão, o pessoal tá tudo viajando, tá de férias coletivas, enfim, não foram muitos e-mails, mas vamos lá. Bom, eu vou ler aqui o comentário do Lucas Balaminuti, que inclusive e também me escuta em outros podcasts que eu participo. Ele falou que veio aqui pela dica do Matheus, que gravou com a gente o Barão do Mauá, e curtiu bastante. Obrigado, Lucas, espero que você continue conosco nos próximos episódios. Teve também a Cristina Reusser,
Parabéns a todos os envolvidos pelo belo episódio. Aprendi muito e adorei a trilha sonora. Bacana, porque nosso objetivo é esse mesmo, é oferecer um conteúdo que você aprenda, mas sem ser aquela coisa chata, maçante, né? Exatamente. Uma outra pessoa que fez comentário também, o Igor, foi a Aline Lopes. A Aline, ela é nossa ouvinte já de algum tempo e comentava com bastante frequência, e depois ela deu uma desaparecida, tá? Claro, final de ano, festas, férias, a gente acabou de falar isso aí, o pessoal viajando, mas ela deu uma passadinha e disse o seguinte: olá, ando meio sumida dos comentários, mas tenho ouvido todos os programas. O programa de hoje sobre o Mauá foi muito bom. Eu estava iludida de que sabia sobre a história e a importância dele. Muito obrigada por nos proporcionar tanto conhecimento. Um abraço grande para todos. Então tu vê que legal isso aí, né, cara? Tu provavelmente, se não todos, uma grande parte das pessoas já ouviram falar do Barão de Mauá, né, na escola, aquela coisa toda, mas não tinha noção do tamanho, né, dessa pessoa, da importância que essa pessoa tem para esse país aqui, né? Então, realmente, pegando esse comentário da Aline, juntando com o comentário do nosso ouvinte lá do Japão, tu vê que é aquela coisa assim, como que a gente não, né, nós, a gente que eu digo nós brasileiros, a gente não dá importância, né, devida para os nossos, abre aspas, heróis, fecha aspas, né? A gente estuda mais história do resto do mundo do que história brasileira na escola, né? Exatamente. E no caso, o ouvinte que tá se perguntando aí, como é que eu faço para poder participar também, mandar o meu feedback? Bom, uma forma é você entrar no nosso site, no temacast.com.br, e aí lá você entra no link do episódio que você quer comentar, e você pode escrever o seu comentário, que a gente vai responder, seja no site, ou seja aqui na leitura de comentários. Ou nos dois até, né? Ou nos dois, o que é o que normalmente acontece. E você também pode clicar lá no linkzinho na aba Contato, e aí você vai encontrar os nossos botões para as redes sociais. Você pode também ali enviar um e-mail pra gente. Enfim, você pode se manter conectado com o TemaCast em todas as mídias. Sim, então, e nesses botões de redes sociais, então, por exemplo, quem quiser visitar a nossa página no Facebook, é só ou clicar no botão lá na página do TemaCast, né, no site, ou então acessar diretamente aí no seu navegador, facebook.com/TemaCast. Passa lá, cara, dá uma curtidinha, nos prestigie com a sua visita, dá a sua opinião e ajuda a gente a crescer. No Twitter, nós ficamos em twitter.com/TemaCast, e tem também o Google Plus, que fica em google.com/TemaCastBR. Esse mais aí é o sinalzinho de soma, né? Não é a palavra mais, só para não ficar dúvidas, tá? E o pessoal que quiser assinar o nosso feed no site ou na iTunes Store, é só clicar nos botões correspondentes que se encontram lá no site do TemaCast, e isso facilita a sua vida, que aí você vai receber os episódios automaticamente ali no seu celular. Dê uma passadinha também na iTunes Store, como a gente comentou, e ajude com a sua avaliação. Mais de 60% dos nossos ouvintes usam o sistema da Apple, e certamente eles têm o iTunes instalado nas máquinas. Então passa lá, faz o seu comentário, coloca lá a sua avaliação, quantas estrelas você acha que nós merecemos, e ajude o TemaCast a ganhar mais destaque. De preferência com 5 estrelinhas, né, Igor? A gente não acharia nem um pouco ruim. E como eu comentei, isso ajuda muito na divulgação, né? Porque ele aparece lá no ranking de melhores podcasts, ele vai aparecer melhor colocado. Exato. Bom, para quem acha que a gente está falando grego aqui, né? Você não faz ideia do que é feed, do que a gente está falando, você pode entrar lá no site do TemaCast de novo, temacast.com.br, e você vai ver uma opçãozinha chamada tutoriais. Você clica lá e aí tem vários tutoriaizinhos que te ensinam, por exemplo, como comentar, como assinar feed, etc. Vale a pena dar uma olhada lá se você tem algum tipo de dúvida. Pois de qualquer maneira, o importante é que você não deixe de fazer contato com a gente, que é pra gente saber que lá do outro lado, né, do que a gente produz, existe gente que está interessada, que tem opinião, ou seja, faça seus comentários e participe conosco, tá, do podcast. E então a gente, depois desses recadinhos e desses comentários e e-mails que a gente leu, a gente vai se despedir aqui, vamos subindo o som aqui, inclusive de excelente qualidade, que a gente falou aqui nesse episódio, e até o próximo, pessoal. Um abraço aí. Abraço para todos e até o próximo episódio. Bye, bye.
that money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love. Love.